Olá pessoal, vocês estão no meu canal, um canal que quer ajudar você e todos a lidar melhor com o sofrimento, ok? Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora, por favor, inscreva-se no nosso canal. Hoje eu quero falar sobre o seguinte: que saudade da mãe. Fiquem comigo. Nesse mês de novembro, eu celebro o dom da vida. É o mês do meu aniversário. E daqui a alguns dias eu vou celebrar 30 anos de padre. E eu tenho recebido algumas perguntas e uma delas eu quero responder agora. A pergunta que me foi feita foi a seguinte: Padre, qual foi o maior sofrimento até hoje na sua vida? O maior sofrimento que o Senhor enfrentou e como que o Senhor lidou com esse sofrimento? É claro que quando eu falo aqui de sofrimento, eu já falei que é um assunto que eu gosto muito de refletir, de ler, de pesquisar. É um assunto que sempre foi importante na minha vida, desde criança, desde quando eu perdi meu pai. Eu tinha 11 anos e meu pai tinha 36 anos e teve um infarto fulminante. E aquele fato tão triste para mim foi a minha primeira briga com Deus. E aí eu passei a me interessar por este assunto. Como lidar com os sofrimentos da vida. E eu tenho que ser aqui sincero. Nesses anos todos, o momento mais difícil da minha vida, que eu me senti realmente assim, desafiado, fragilizado, e parece que as coisas saíram do meu controle, foi quando a minha mãe faleceu. A Dona Rosa, minha querida, que eu amo tanto, a Dona Rosa, minha mãe. E eu tenho que falar um pouco dela aqui, né? Por que foi tão grande esse sofrimento meu? Porque a minha mãe era muito próxima de mim, muito ligada a mim. Minha mãe, além de ser uma pessoa extremamente simples, sem estudo, ela tinha uma sabedoria que me impactava toda vez que eu a escutava. Sabedoria simples, sabedoria de gente pobre, gente de Deus, gente humilde. E eu captava o que ela falava. Se você me pergunta assim, qual foi a principal lição que ela te deu, eu respondo: ter fé em Jesus. Eu nem gosto muito de falar ter fé em Deus, sabe? A minha história é ter fé em Jesus. E Jesus me mostra quem é Deus que eu acredito. Então, esse carinho, esse amor, essa busca de Jesus que eu faço o tempo todo, eu aprendi com a minha mãe. Aprendi com a minha mãe. Ela era muito ligada a mim, pela fé que ela sempre demonstrou em Deus e pela fé que Deus me deu e fortaleceu por meio dela. Então a gente tinha assim um assunto comum entre nós, né? Que era a nossa fé em Jesus. Minha mãe era também muito alegre, sempre otimista. Minha mãe não só era alegre, que ela queria fazer sempre os outros alegres, felizes. Minha mãe gostava de teatro, minha mãe gostava de música, entendeu? Minha mãe gostava de contar piadas. Minha mãe gostava de se mexer, de se movimentar. Minha mãe gostava de rezar o terço. Minha mãe não ficava sem Eucaristia.
Minha mãe, quando sentia dor, quando sofria, ela não demonstrava, sabe? Tentava esconder da gente. Porque, segundo ela, o melhor jeito de enfrentar o sofrimento é com sorriso na cara, é com otimismo, com palavras de alegria. Então, tudo isso, e principalmente nos últimos anos dela, que a gente ficou mais junto, a gente se uniu muito. Então, quando ela ficou doente, e eu cuidei dela, fiz o que estava ao meu alcance, me esforcei muito para cuidar dela, e cuidei. E disse muitas vezes, eu te amo, mãe. Eu presenteei a minha mãe. Eu levei minha mãe para comer pizza, para almoçar no restaurante que ela queria. Eu consegui satisfazer alguns desejos da minha mãe. Eu fazia cafuné na minha mãe. Eu perdoava o tempo todo a minha mãe. Eu amava. Enfim. Aí quando ela morreu, houve uma ruptura tão forte, sabe? Muito difícil. Quando eu parei e me imaginei assim, como é que eu vou viver sem ela? Vou ter que reaprender a viver. E foi isso que eu tive que fazer. Eu tive que reaprender tudo, porque tudo ela estava envolvida na minha vida, tudo. Hora de almoçar, hora de tomar café, enfim. Então foi muito difícil. Como que eu lidei com isso? Eu lidei com a fé. Sabe, a fé. Por isso que eu vou insistir sempre, quando você estiver sofrendo, pense a quantas anda a sua união com Jesus. Porque foi na minha fé em Jesus, foi na pessoa de Jesus que eu encontrei razões suficientes para seguir em frente. Começo, logo depois da morte da minha mãe, muito difícil. Muita saudade, muita lágrima, muita tristeza, melancolia, angústia, medo, tudo isso, tudo misturado, sabe? Com o passar do tempo, com oração, com eucaristia, com o terço na mão, com leituras que falavam da ressurreição de Jesus, com os ensinamentos da igreja que fala sobre a ressurreição de Jesus e a certeza da nossa ressurreição. Enfim, em poucas palavras, a minha fé em Jesus, a minha comunhão com Jesus, principalmente fortalecida pela Eucaristia, a minha intimidade com Jesus é que me tirou do abismo do sofrimento, não me deixou afundar. Reaprendi a viver sem a minha mãe. Estou feliz, sou feliz. Sinto uma saudade enorme dela. Tem hora que dá vontade de pedir a Jesus, Jesus, me deixa entrar no céu por 10 segundos, só para abraçar minha mãe e voltar. Coisa de doido, né? É a saudade. Mas saber que a minha mãe está viva, que ela continua existindo, que ela continua me amando, é maravilhoso. E saber que um dia eu estarei lá no céu, onde ela está, e ficaremos eternamente juntos, é bom demais, é maravilhoso. Se você tem saudade, seja bem-vindo ao nosso time. É sinal de que nós amamos bastante. E nessa vida, gente, mesmo com possibilidades de sofrimento, a gente tem que amar. Quem não ama não vive. E quem tem medo de sofrer e aí deixa de amar, não vive também. Ame, 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 ame. Agrade, elogie, diga eu te amo para as pessoas que você ama, principalmente a sua mãe. Você nunca vai se arrepender disso. Ame e seja feliz. Deus abençoe a todos.
Você gostou desse vídeo? E pergunto, você também não tem alguma história com a sua mãe parecida com a minha ou diferente? Deixe aqui seus comentários se você puder, ou use o nosso e-mail que você já sabe qual é, tá bom? Acione aqui o sininho para a gente avisar você de novos vídeos, tá bom? Se inscreva se ainda não o fez, tá bom? Um abraço!